Amém, amém. Meus irmãos, eu confesso, vocês não vão ver daí não, mas eu estou tremendo. Eu estou com a mão gelada. Estava fria a minha mão ali. Eu falei, nossa, não tem nenhuma luvinha para aquecer. Diante da responsabilidade, né, que é trazer a palavra de Deus. Né? Evidentemente, né, vocês se tiram falta, o pastor Gleidson falou, né, dos nossos pastores. Eu ia chamá-los, né, para orar, mas o pastor Gleidson já orou. Mas eu queria lembrar o quão abençoado nós somos de ter aqueles dois jovens como pastores. Né? Nós temos que ter um coração grato a Deus por ter dois jovens, né, dois meninos, para muitos aqui têm idade de ser filhos, né, de vocês, e dois jovens tão piedosos, dois jovens são tão zelosos com a palavra de Deus, dois jovens que amam essa comunidade, que dirigem tão bem essa comunidade, que cuidam de cada um de nós. É uma graça, é uma bênção, né, nós sermos pastoreados por esses dois jovens. Eles devem estar nos acompanhando pelo culto, né, que está sendo transmitido pelo YouTube. Né? Então, que o Senhor os abençoe, né, e não esqueçam nas orações de vocês. Deem graças a Deus por eles. Peçam ao Senhor que continue dando sabedoria, abençoando esses dois jovens, esses dois homens de Deus que têm nos abençoado tanto. Amém? Uma coisa que eu lembrei, né, porque eu estava tão nervoso para esse sermão, mas eu me lembrei de muitos testemunhos que nós já ouvimos aqui, e que falavam, às vezes nós estávamos recepção de novos membros, e aí nós ouvimos o seguinte: por que você veio para cá, para essa igreja? E aí a pessoa falava assim: eu vim porque aqui é pregada a palavra. Né? Eu vim porque aqui é a exposição da Escritura. Né? Isso aí me tranquilizou, porque eu lembrei o seguinte: eu só sou mensageiro. Né? E vocês aqui não estão preocupados com o mensageiro. Vocês não vieram por causa do pastor Cristiano, vocês não vieram por causa do pastor João. Né? A maioria de nós estamos aqui pela mensagem. E eu só sou o mensageiro hoje. Né? A mensagem é do nosso Senhor, Ele é o dono dessa mensagem. Eu creio que se eu só lesse aqui a passagem da Bíblia, nós já seríamos abençoados pelo seu Espírito Santo. Amém? Irmãos, hoje é um dia de festa, é um dia alegre, né? Hoje é o nosso último culto de 2024, tá? Isso me traz à lembrança algumas coisas. Hoje eu não faço mais isso, mas antigamente eu adorava assistir retrospectiva. Né? Vocês já assistiram retrospectiva? Hoje os jovens, né, quem tem aí Spotify, por exemplo, tem a retrospectiva do Spotify. O que é isso? São as músicas que eu mais ouvi durante esse ano. Né? E as retrospectivas, o que ela faz? Ela nos dá uma lembrança do que aconteceu naquele ano, uma lembrança do passado. Né? Eu me lembro que quando eu assistia a retrospectiva, tinha alguns fatos que às vezes eu não me lembrava ou não sabia que tinha acontecido. Nossa, fulano morreu e eu não sabia daquilo. Né? E a retrospectiva era muito interessante, porque ela nos dava então uma lembrança do que tinha acontecido naquele ano. Mas é nesse momento também, nesse finalzinho já de ano, que além das retrospectivas, nós temos também um outro movimento muito interessante. Por exemplo, esses dias eu vi a Catarina colocando lá no Instagram dela, né, que ela já estava fazendo planejamento para 2025. Então, o final de ano é um momento muito propício para fazermos retrospectivas e para fazermos projetos, planos para o futuro. A pergunta que nós temos hoje para o nosso, que eu gostaria que você refletisse, é a seguinte: o que Deus fez por nós esse ano? A Tilly praticamente já entregou a minha mensagem aqui hoje, durante o louvor. Né? O que Deus fez por nós esse ano? Obrigado, Felipe. Minha alma tem glorificado ao Senhor por sua fidelidade, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Então, a mensagem de hoje é sobre bênção, é sobre relembrar o que Deus já fez e o que Deus ainda vai fazer por nós. Recentemente, nós tivemos uma série de pregações chamada Caminhos de Coragem,
em cima do livro de Josué. E no capítulo 4 de Josué, nós encontramos uma ilustração muito poderosa sobre a importância de recordar as obras do Senhor. Após o povo atravessar o rio Jordão, eles atravessaram, se vocês lembrarem, né, eles atravessaram a pé enxuto, tá? Deus ordena que Israel erga um memorial. São escolhidos 12 homens das 12 tribos de Israel. Cada um desses homens vai até o rio Jordão, pega uma pedra e coloca em um local para fazer, então, um memorial. E para que isso? Por que levantar um memorial utilizando 12 pedras, né? E aí, a explicação é simples. A explicação é para que as gerações futuras, quando perguntassem o que são essas pedras, os pais, então, explicassem o que tinha acontecido. Lembranças do que Deus fez são importantes em nossas vidas. De maneira semelhante, ao nos reunirmos hoje, né, nesse último culto, nesse último domingo do ano, nós fomos convidados também a relembrar os feitos do Senhor. Né? Se você parar aí e pensar, o que Deus fez por mim esse ano? Quais foram os livramentos, né, que Deus nos deu? Livramentos que às vezes, como a Tilly falou, nós nem sabemos. São livramentos. Você nem sabe que passou por um determinado perigo, né, por algo que poderia ter acontecido. São bênçãos de Deus. Para alguns de nós, 2024 foi um ano de bênçãos. Nós tivemos casamentos realizados, crianças que nasceram, sonhos que foram conquistados. Às vezes você comprou um carro novo, às vezes você comprou um apartamento, trocou o apartamento pequeno para um apartamento maior. Às vezes você conseguiu aquele emprego que você tanto sonhava, a vaga na universidade, a formatura, né? Isso são bênçãos do Senhor. E isso nos alegra muito. Mas para outros de nós, pode ser que 2024 não tenha sido um ano tão bom, né? A lembrança que 2024 nos dá não é das melhores. Eu lembro que a Rainha Elizabeth, não me lembro em qual ano, mas ela disse uma vez, houve um acidente terrível na Inglaterra, que morreram diversas crianças, e a Rainha Elizabeth lembrou daquilo durante muitos anos, tá? Porque ela não foi imediatamente àquele lugar prestar solidariedade, e ela falava que aquele foi o seu ano horribilis, né? O pior ano da vida dela, um ano que deveria ser esquecido. E para muitos de nós, talvez 2024 tenha sido assim, tá? Um ano que nós tivemos perdas dolorosas, talvez problemas de saúde, talvez eu tenha tido problemas financeiros, não é? E 2024 não traz boas lembranças. Talvez 2024, o que você quer esquecer dele, falar assim, olha, graças a Deus, acabou, já vai tarde, que venha logo 2025. Independentemente das circunstâncias que nós tenhamos passado, sejam elas boas ou sejam elas ruins, nós vamos ler agora o texto do Salmo 103, e o Salmo 103, ele nos chama hoje a uma profunda reflexão sobre a imutável fidelidade do nosso Deus. O Salmo 103, ele nos chama a um louvor que vai além das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, você deve louvar e adorar ao Senhor. E ele vai nos direcionar a reconhecer quem Deus é e os seus incontáveis benefícios. Eu convido vocês então a abrir a Bíblia de vocês, Salmo 103. Que diz o seguinte: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade
se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e com os que se lembram dos seus pecados e os cumprem. Os seus preceitos, e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por sua palavra e por esse salmo, Pai, escrito pelo rei Davi, um homem segundo o seu coração, e que vem trazer a nós, ó Pai, a necessidade de te louvarmos, adorarmos e engrandecermos o seu nome em qualquer circunstância de nossas vidas, ó Pai. Pai, nós te damos graças. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo aqui e que sua mensagem seja entregue, ó Pai, apesar de mim e apesar das minhas limitações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos estudar o Salmo 103 aqui então, baseado em 5 tópicos. Tá? Vão ser 5 tópicos que vão nos levar desde o louvor pessoal, desde o seu louvor, até o louvor universal. Esses 5 tópicos serão a exortação da alma para louvar ao Senhor, os benefícios do Senhor, o caráter de Deus, a eternidade da misericórdia de Deus, e a gente fecha então com o louvor universal. O Salmo 103 ele é um hino de louvor e de adoração. O livro de Salmos ele é dividido em 5 partes, como se fossem 5 livros, e cada um desses 5 livros termina com uma doxologia, uma expressão de louvor. E o Salmo 103 ele é um dos 4 salmos que encerra a 4ª parte. A gente tem o Salmo 103, 104, 105, 106, que são hinos de louvor e adoração, que encerram então essa 4ª parte do livro de Salmos. Ao longo dos versículos do Salmo 103, nós vamos ser convidados a lembrar quem Deus é e não esquecermos de nenhum só dos seus feitos, de nenhuma só de suas bênçãos, de seus benefícios. Esse salmo nos guia do louvor pessoal até o louvor universal. E ele começa da seguinte forma: bendiga minha alma o Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Nesses primeiros 2 versículos, Davi está travando um diálogo com si mesmo, com a sua alma. Tá? Ele não está falando para o povo de Israel, ele não está falando para os seus filhos, tá? Ele está falando consigo mesmo. Bendiga minha alma, bendiga o Senhor. É como se fosse uma exortação forte,
onde que ele está falando o seguinte: olha, minha alma, bendize, adora, louve, exalte o nome do Senhor. É como se ele estivesse pedindo para a alma dele: olha, acorde, tá? Não faça um louvor, uma adoração qualquer, não, bendiga o Senhor, bendiga o Senhor. Davi, bendiga o Senhor de todo o seu coração. Esse é o chamado de Davi a si próprio. Ele trava esse diálogo com sua alma de forma: olha, eu preciso louvar, eu preciso engrandecer, eu preciso exaltar e bendizer esse Deus. E aí é interessante você observar que o salmista ele precisa exortar a sua própria alma. E isso vai nos ensinar uma verdade fundamental. O louvor genuíno geralmente exige uma decisão consciente da nossa parte. Ou seja, não é natural nós louvarmos. Embora toda a criação louve e exalte o Senhor, né, nós precisamos tomar uma decisão. Davi aqui exorta a sua alma: bendiga o Senhor. E essa é uma decisão que nós temos que tomar. Mesmo quando as circunstâncias são adversas, nós podemos e devemos escolher bendizer o Senhor. Como escreveu, por exemplo, o profeta Abacuque. Em Abacuque 3, versos 17 e 18, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vejam que Abacuque, ele expõe um cenário em que tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Mesmo assim, a escolha de Abacuque é: eu vou exultar o Senhor. Josué, quando fazia seu discurso de despedida do povo de Israel, lá no capítulo 24, nós temos então Josué 24, versículos 14 e 15, e aí ele faz um discurso ao povo de Israel e diz o seguinte: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, louvar, adorar, bendizer ao Senhor é uma escolha. É você quem deve fazer essa escolha a cada manhã. A cada manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam, você também tem que renovar a sua vontade em adorar e bendizer o Senhor. Como cristãos, nós somos convocados a uma adoração plena, que envolve não apenas os lábios, né? Muitas vezes, quando nós falamos de louvor e adoração, o que nós pensamos é cantar, né? Louvar, nós temos o nosso grupo de louvor. Isso é louvor e adoração. Não. Nós não devemos louvar, adorar apenas com nossos lábios, mas com todo o nosso ser, com o nosso intelecto, com o nosso coração, com as nossas ações, com as nossas emoções. Tudo em nós deve louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Em seguida, Davi exorta a sua alma, ou nos chama a não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Então, primeiro ele exorta: olha, minha alma, exalte e bendiga o Senhor. E depois ele diz: olha, não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Na prática, isso significa que a lembrança das obras de Deus é parte essencial do nosso louvor. Lembrar de quem Deus é, do que Ele tem feito, é parte do nosso louvor. Quando nós, talvez vocês já tenham passado por isso, nós temos aqueles momentos difíceis que você não quer mais ler a Bíblia, que você não quer orar, né? Está tudo muito difícil e eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para ler a Bíblia.
E normalmente isso aí nos leva a momentos de murmuração, nós ficamos mais, nós temos uma tendência maior ao pecado, né? Mas eu não sei se vocês já repararam o contrário. Quando você se achega mais ao Senhor, quando você tem um coração mais disposto a adorá-lo, a ler a sua palavra, a orar, né? O que acontece é justamente o contrário. As murmurações acabam, você resiste mais ao pecado, né? A sua vontade é louvar o Senhor o tempo todo, você canta, né? Esquece as murmurações. Quando lembramos de cada livramento, de cada provisão, de cada cura, de cada perdão concedido pelo Senhor, os nossos corações se enchem de gratidão. E isso vai se tornar mais relevante no ano que se encerra, como está acontecendo agora, né? Faz parte do nosso culto a Deus lembrar de tudo que o Senhor fez por nós neste ano e meditar sobre as incontáveis maneiras pelas quais Ele tem nos sustentado. Assim, ao começar esse salmo, convocando a alma para louvar e não esquecer as bênçãos de Deus, Davi nos ensina que a verdadeira adoração brota do reconhecimento consciente e grato de quem Deus é e do que Ele faz em nossas vidas. Ou seja, novamente, não é algo natural, mas é algo que você conscientemente faz. Eu reconheço o Senhor. Eu reconheço as incontáveis bênçãos que o Senhor fez em minha vida esse ano. Eu reconheço que, apesar de não saber, o Senhor me deu diversos livramentos nesse ano. E isso também faz parte do nosso louvor e da nossa adoração. Depois que Davi exorta sua alma a bendizer o Senhor, ele passa a lembrar então dos motivos específicos que tornam esse louvor tão necessário e tão precioso. Após entendermos esse chamado que Davi faz, que é um chamado pessoal à sua alma, e para nós vamos entender dessa forma também, que nós somos chamados a bendizer e louvar ao Senhor, ele passa a tratar dos motivos específicos, dos benefícios para os quais ele deveria estar louvando e exaltando o Senhor, tá? E nós temos, a partir dos versos 3, nós temos então quais são os benefícios do Senhor, que eu vou ler com vocês agora, versos 3 a 5. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua misericórdia se renova como a da águia. O que Davi faz aqui agora, então, é elencar uma série de benefícios, uma série de bênçãos que levariam sua alma, ou que nos levam hoje a louvar e exaltar o nome do Senhor. E ele destaca alguns aspectos profundos, algumas bênçãos muito profundas e fundamentais da relação de Deus com o seu povo. Eu não sei se vocês perceberam, né, quando a gente lê o texto, porque normalmente quando nós pensamos em bênção, eu fui assim por muito tempo. Quando eu pensava assim, eu tive um ano abençoado. O que é um ano abençoado? Tudo que eu planejei deu certo. Às vezes coisas boas aconteceram que eu nem esperava. Esse ano foi um ano abençoado. Eu pensava assim. O que é um ano de vitória? Esse ano meu salário aumentou 2 vezes. Eu consegui comprar um carro que eu nem imaginava. Esse ano foi um ano abençoado. Mas eu não sei se vocês perceberam qual foi a primeira bênção que Davi cita. Vamos ler novamente? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Meus irmãos, para nós cristãos, essa é uma bênção fundamental. A gente não precisaria de mais nada. A partir do momento que você entender que só essa bênção já lhe basta, você já vai passar a glorificar a Deus por qualquer coisa. Senhor, eu bati o pé na quina e machuquei o dedão. Glória a Deus, porque eu tenho pé, né? Senhor, eu estou tossindo aqui, tem uma semana, né, irmã Cristina? Nós tossimos aí e precisamos usar a bombinha. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor me perdoou. E para onde eu vou, eu não vou ter mais tosse.
Quando eu bater o pé na quina, se é que vai ter quina, né? Não vai doer mais. Essa bênção, gente, é uma bênção maravilhosa. E quando você passa a entender que você não precisa mais de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais, isso muda totalmente a sua relação com o Senhor. Então, Davi, de forma muito sábia, a primeira bênção que ele coloca, o primeiro benefício que ele coloca, é que o Senhor perdoa todas as suas iniquidades. O primeiro benefício citado é o perdão das iniquidades. Esse é o ponto de partida indispensável na nossa caminhada com Deus. Ele perdoa nossos pecados e nos coloca de pé, apesar de nossas quedas. E aí, né, eu deixei aqui, inclusive, em negrito no meu esboço, né, para você não se esquecer. Né? E aí eu vou repetir, eu já falei, mas repito. A maior bênção de Deus na nossa vida não é bênção material. A maior bênção de Deus para nós é nos perdoar de nossos pecados. Irmãos, carro novo, você trabalha e compra. Saúde, você para de tomar Coca-Cola, eu estou precisando parar de tomar, né? Você para de tomar Coca-Cola, começa a se alimentar melhor, fazer exercício, você conquista ali sua saúde. Eu quero um bom emprego. Começa a estudar, vai fazer concurso, vai estudar, fazer uma faculdade, você vai conseguir um excelente emprego. Mas e perdão dos pecados? Tem como nós conseguirmos isso? Não existe uma maneira de conseguir, né? Então, esse é um benefício que só o Senhor pode nos dar. O perdão de pecados não depende de nós, depende unicamente e exclusivamente da graça, da bondade, da misericórdia e da compaixão do nosso Deus. Em seguida, Davi vai mencionar que Deus cura e saura todas as suas enfermidades. Deus sara e cura todas as suas enfermidades. E aí nós podemos chegar no momento, Senhor, mas espera aí, eu estou com uma enfermidade aqui, eu não fui curado. Né? Eu tenho orado para ser curado e não deu certo. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Meu pai, ele teve um câncer de próstata em 2008. Ele tinha tido um infarto em 2004 e aí em 2008 descobre um câncer de próstata. E ele então, eu não me esqueço disso, esses dias eu estava conversando com a minha irmã, eu não se lembrava disso, mas eu não me esqueço, que o meu pai falava o seguinte, falava assim, olha, não, eu não vou operar, porque a cirurgia era urgente. O câncer, ele estava no pior grau, né, de câncer de próstata, parece que ia até 7, se não me engano, né, e o câncer dele era um câncer de grau 7, e meu pai, um homem de Deus, um homem piedoso, um homem de oração, ele falou, olha, eu não vou operar, o Senhor vai me curar. E eu não me esqueço disso. Eu não sei se foi apenas eu, provavelmente não, mas outras pessoas devem ter falado para ele. Eu me lembro de ter falado com meu pai o seguinte, pai, o Senhor, Ele cura e sara, não apenas de formas extraordinárias, mas também de formas ordinárias. Não apenas através de milagres, mas também através da providência. Pode ser que você esteja esperando hoje uma cura milagrosa, miraculosa, mas o Senhor está preparando para você uma providência. Às vezes a sua cura virá através de um médico. Às vezes, para a graça do Senhor, para a sua glória, pode ser que muitos não sejam curados. Quantos crentes piedosos, pessoas de oração, vocês já viram morrer? Mas Deus não cura? Cura. O apóstolo Paulo morreu de que forma? Decapitado. Vários dos seus discípulos. Mas Deus não é poderoso? Meus irmãos, entenda. Deus faz tudo para a sua honra e para a sua glória. Se for do propósito de Deus, se for para a glória dele, que você seja curado,
você vai ser curado. De forma miraculosa ou não, de forma ordinária ou extraordinária. Ninguém pode interromper os planos de Deus. Mas aqui, quando o salmista fala em sarar e curar as enfermidades, nós podemos pensar nisso de forma um pouco mais abrangente. Porque Deus é poderoso, aí uma coisa importante, tá? Deus é poderoso para curar? É. Tá? Então não podemos nos esquecer disso. O Senhor é poderoso para curar e para sarar as suas feridas. Mas Ele faz isso quando é para a sua honra e para a sua glória. E nós não temos apenas doenças físicas. Muitas vezes nós temos doenças espirituais. E uma das piores doenças que nós temos, novamente, é o pecado. E dessa doença, eu tenho certeza, vocês têm certeza, que o Senhor nos cura. O mesmo Deus que cura doenças do corpo, é aquele Deus que restaura corações feridos, mentes ansiosas, emoções abaladas. Ao lembrarmos desse ano que se encerra, eu te convido a pensar quantas vezes você já experimentou desse cuidado divino. Quantas vezes você já percebeu Deus cuidando de você, te sarando, te curando de feridas físicas ou de feridas emocionais? O Senhor é Deus que sara e cura de todas as enfermidades. Davi, então, lista mais dois benefícios do Senhor. Ele fala sobre a redenção e a coroa no versículo 4. Os próximos benefícios listados pelo salmista aparecem em seguida no versículo 4, onde contemplamos uma outra dimensão da graça divina. Além de perdoar e curar, Deus é quem da cova redime a sua vida. E aí nós vemos o seguinte: Davi não está falando apenas no sentido físico, Davi também está falando no sentido espiritual. Porque quando nós pensamos em redenção, o termo redimir, o termo redenção é um termo muito caro para nós cristãos, porque ele nos lembra, na linguagem bíblica, que redimir é o ato de resgatar alguém mediante pagamento de um preço, libertando de uma condição de escravidão ou da morte. E nós fomos libertos das garras da morte por um preço muito alto que foi pago na cruz do Calvário. Davi então demonstra o seguinte: a redenção, tirar da cova, é tirar você daquela morte eterna. Além disso, o salmista ressalta que Deus coroa você de graça e misericórdia. Não se trata apenas de sermos tirados do abismo, mas de sermos coroados, cercados da bondade de Deus, cercados da graça, da misericórdia, por aquele que nos ama. Em meio às nossas lutas e fracassos, Ele nos envolve com sua graça, lembrando-nos e reafirmando nossa identidade. E isso é muito importante, tá? A nossa identidade mais profunda é: nós não somos apenas servos, nós somos filhos. Então lembre-se disso. Qual é a sua identidade? Você é servo, mas você também é filho do Deus Altíssimo. Depois Davi lista para a gente mais dois dos benefícios do Senhor, que são a satisfação e a renovação. Por fim, então, Davi afirma que Deus enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Aqui ele usa uma imagem poética, se referindo à águia que é um animal altivo, um animal, quando você pensa, por exemplo, numa águia americana, você vê aquela águia gigante, poderosa, garras afiadas, Então Davi usa dessa imagem poética da águia, mostrando que Deus supre o que nos falta, e mais do que isso, Deus renova nossas forças. Esse ano, poucas pessoas sabem aqui, eu passei por um ano de depressão. Uma coisa que eu nunca imaginei na vida que fosse acontecer comigo, tá? Porque eu sempre fui brincalhão,
brinco, conto piada e tal. E de repente, no meio daquela alegria toda, contando piadas, o coração fraquinho, triste. Né? E, evidentemente, utilizei, né, dos recursos, a providência do Senhor, né, através dos médicos, psicólogo, tá? Mas principalmente na palavra do Senhor. Foi isso que me deu conforto esse ano. Hoje, graças a Deus, né, foi rápido, foi breve, e o Senhor me abençoou. É bom para lembrarmos, né, que nós estamos nesse mundo e nós podemos passar por tudo. Você pode passar por doenças, por falta. Antigamente falava-se que crente não podia, né, ficar doente, crente não podia ter depressão, depressão era coisa do diabo. Nós também passamos por isso. Nós estamos nesse mundo e nós passamos pelas mesmas coisas que as outras pessoas que não são salvas em Cristo Jesus. Esses benefícios que Davi listou, né, perdão, cura, a redenção, a honra, a satisfação e a renovação das nossas forças, elas formam uma lista muito abrangente que demonstra o quanto a graça de Deus se estende a todas as áreas da nossa existência. Então, olha, perdão, nós estamos tratando de algo espiritual. Cura, nós podemos estar tratando da cura física, mas também da cura espiritual. Nós temos aí, redenção, honra, renovação, né? Então, Davi colocou um amplo espectro de benefícios onde Deus nos abençoa. Ou seja, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus não se esquece de um só detalhe do que está acontecendo com você. Não há nada em que Ele não possa atuar. Desse modo, o salmista ressalta que o louvor não pode ser apenas um ato de religiosidade ou um ato mecânico, mas ele deve brotar de um coração grato e consciente de cada dádiva recebida. Ao meditarmos nessa verdade, nós somos conduzidos a um espírito de gratidão profunda, aptos a adorar o Senhor por tudo que Ele é e por tudo o que o Senhor faz em nossa vida. Novamente, a escolha de louvar é sua. Diariamente, você tem que colocar isso na sua cabeça. Senhor, eu quero louvar, eu quero bendizer o Seu nome. É um ato consciente. Adoração e louvor são atos conscientes da sua alma. Bom, os benefícios que Davi nos apresentou, eles refletem a bondade de Deus em ação. Só que logo depois de falar dos benefícios de Deus, Davi então vai apresentar o caráter desse Deus, em cujos benefícios nós somos abençoados. E aí nós temos dos versos 6 a 14. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, aqui nós vemos diversas características do Senhor, diversos atributos do seu caráter. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Davi lista então para nós todas essas características do nosso Senhor. Ele expande então no capítulo 103 a nossa visão, não apenas sobre as ações, não apenas sobre os benefícios, mas sobre o próprio caráter de Deus. E a maneira como Deus lida com seu povo, com justiça, com graça, com misericórdia, com amor, com compaixão paternal. É assim que Deus nos trata. Davi declara que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos,
Tal afirmação mostra que Deus não ignora o sofrimento humano. Quando você está achando que está sozinho, passando por problemas, passando por dificuldades, e você acha que está sozinho, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus que sabe do seu sofrimento. O Senhor intervém na história, como, por exemplo, Ele fez ao libertar Israel do cativeiro no Egito, revelando seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel. Assim nós vemos que Deus não é indiferente às injustiças. Seu olhar permanece atento aos oprimidos e seu braço permanece estendido para nos resgatar. Ao relembrarmos a caminhada ao longo do ano, nós podemos identificar momentos que o Senhor interveio na nossa vida de forma justa e libertadora. E mais uma vez eu te convido, né? Tente lembrar nesse ano, olha, em que momentos eu tive a justiça de Deus. Em que momentos o Senhor me abençoou, fui abençoado pelos seus benefícios. Os versos 8 a 10 tratam da misericórdia e da graça do Senhor. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Meus irmãos, é muito interessante, né? Imagina se Deus, né, nós temos aqui também, me perdoem aqui, mas eu perdi, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Imaginem se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, né? O Senhor nos livre disso, de sermos tratados através do que nós fazemos, dos nossos pecados. Deus não nos trata dessa forma. Davi também fala do amor imensurável e da compaixão paternal do Senhor. Ao mesmo tempo que ele fala sobre a grandiosidade do amor divino, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O salmista também ilustra o cuidado de Deus como de um pai por seus filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É interessante que esse é um amor tanto infinito quanto próximo. Deus é um Deus transcendente, ou seja, é um Deus muito longe de nós. Muito longe no sentido, Ele é muito grande. Deus detém todo o conhecimento. Deus é santíssimo. Ele é transcendente. Mas ao mesmo tempo que é um Deus tão grande, tão santo, Deus também é um Deus próximo. Deus é um Deus imanente. É um Deus que está próximo de você. Ao considerarmos essas verdades, podemos encerrar o ano com o coração em paz e renovado na esperança desse amor incondicional. É reconfortante saber que Deus governa toda a criação com justiça, bondade e compaixão em nossas vidas cotidianas. O salmista depois vai tratar sobre a eternidade da misericórdia. E isso é muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele fala da eternidade da misericórdia, ele fala também sobre a fragilidade e o quanto a nossa vida é efêmera. Então veja o contraponto. A nossa vida é tão breve, tão efêmera, tão frágil, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre o que o temem. Davi, então, ele nos conduz a um contraste, né, entre a brevidade, a efemeridade da nossa vida e a eternidade dessa misericórdia maravilhosa. Deus, em seu trato paciente, né, nos dando sempre a sua graça, não nos tratando conforme nós merecemos, mas nos tratando de acordo com sua misericórdia. Perdão que eu me perdi aqui na anotação. Davi também vai falar, já estou terminando aqui, tá, meus irmãos? Davi vai falar sobre a fidelidade
de Deus. Em contraste também, né, com essa brevidade, ele destaca essa misericórdia que vai de eternidade a eternidade. E o interessante é que essa misericórdia, ela não é uma misericórdia temporária e nem condicionada. Ela não é condicionada ao que você faz, ao que você tem a oferecer a Deus. É pela graça, né? E essa misericórdia também não é temporária. Essa misericórdia é de eternidade a eternidade. E é por isso que nós cantamos aquela canção. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Um Deus em que sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Davi nos leva finalmente a um louvor universal. E aí nós temos os últimos versículos convocando anjos, exércitos a bendizer o nome do Senhor. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Aqui Davi então conclama todos, todo o universo, toda a criação, todos os seus anjos, todos os seus exércitos, a louvarem e engrandecer o seu nome. E aí Davi termina com a primeira frase do Salmo. Assim ele começou e assim ele termina, clamando a sua alma: minha alma, bendiga o Senhor. Eu queria, por fim, para concluir aqui o sermão, eu queria falar sobre 3 aspectos. Quando nós terminamos esse ano de retrospectivas, né, e perspectiva para o futuro, eu gostaria que você pensasse em 3 aspectos. Primeiro, olhe para trás com gratidão. Segundo, olhe para frente, para o que vem em seguir, com esperança. E por fim, olhe para o alto com confiança. Nós somos convidados a examinar o ano que passou e considerar quantas vezes o Senhor derramou sua graça sobre nós, seja através de provisões financeiras, seja através de livramento, de cura, ou até de pequenas alegrias diárias, que muitas vezes passam despercebidas. Esse exercício de lembrar, ele é essencial, pois a memória das bênçãos de Deus nutre a gratidão e fortalece a nossa fé. Nós também devemos olhar para frente com esperança. Então, ao mesmo tempo em que nos alegramos com o que o Senhor já fez, nós devemos olhar para frente com esperança. O mesmo Deus que perdoa, cura, redime e coroa de graça é aquele que permanece fiel em todas as estações da nossa vida. Por isso, ao contemplar o novo ano, precisamos lembrar que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. E por fim, meu irmão, eu comecei dizendo, né, muitos de nós pensam em 2024 como um ano de bênção, mas muitos podem estar pensando, puxa vida, 2024 para mim não foi um ano bom, foi um ano terrível. E eu orei, eu jejuei, eu li a palavra, mas não foi um ano bom. Então eu falo especialmente para você que experimentou uma profunda dor neste ano. Talvez você tenha enfrentado a perda de alguém amado, talvez um diagnóstico difícil, o fim de um relacionamento, ou talvez esteja lutando diariamente contra a depressão. Talvez você esteja se perguntando como pode bendizer ao Senhor quando o seu coração está partido, ou como pode falar de bênçãos quando tudo parece tão obscuro. E aí eu tenho uma verdade preciosa para falar para vocês aqui. Quando a gente fala de bênção, né, eu falei mais cedo, quando nós falamos de bênção, nós podemos pensar em prosperidade, em coisas que nos deixam alegres, tá? Mas o pastor Cristiano, uma vez falou comigo, bênção, na verdade, a gente deveria entender como tudo aquilo que nos faz ficar mais próximos de Deus. E aí vem o paradoxo da vida cristã. Qual que é esse paradoxo? Talvez é no momento da doença que você vai bater o seu joelho no chão e chegar mais próximo a Deus.
Talvez é naquele momento de tristeza profunda que você vai procurar louvar ao Senhor. Talvez é naquele momento em que você está desempregado e passando falta na sua casa, é que você vai começar a confiar que você tem um Deus providente. Você vai confiar nas mãos do Senhor e na sua providência. E isso é um paradoxo maravilhoso. Isso é bênção. Então nós devemos olhar, se você teve um ano difícil, ou se em 2025 você passar por um momento difícil, lembre-se disso. Bênção não é você não ter doença, bênção não é você não passar por dificuldade, bênção não é você estar com o carro do ano, bênção é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, e o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras. Ó Deus, apesar das circunstâncias, mesmo nas circunstâncias em que nós nos alegramos, ou mesmo nas circunstâncias, ó Pai, que não são alegres, nós sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor tem nos abençoado. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E como Davi disse, ó Pai, que a nossa alma possa bendizer e adorar o seu santo nome. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Pai, que 2025 seja um ano de bênçãos, ó Pai. Pai, que possam ser bênçãos espirituais, que possam ser, Pai, bênçãos materiais, mas que cada um dos meus irmãos se lembre, ó Pai, que a principal bênção, ó Pai, é estar mais próximo do Senhor, sermos perdoados de nossos pecados, ó Pai, e assim poder nos achegarmos mais próximos de Ti. Abençoe meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma música aqui, né, que diz o seguinte: conta as bênçãos, né, de forma festiva, né, lembrando do Senhor e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos louvar o Senhor. A canção está lá na parte do louvor, na primeira página do folheto, queridos. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus. Você pode ficar de pé? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao seu lidar? É a cruz pesada que tem que levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai prosperar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpresos quanto Deus. Você pode cantar mais uma vez? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus,
desde agora e para todo sempre. Deus abençoe.